Olá, pessoal! Vamos começar mais uma aula da nossa unidade e hoje aprenderemos sobre como dimensionar a nossa amostra. O que vimos nessa unidade até então é calcular o intervalo de confiança para a média e, para isso, consideramos três distribuições diferentes. A primeira é quando a variância é conhecida e temos a distribuição de x-barra aproximadamente normal com média 0 e variância 1. Quando a variância é desconhecida, aproximamos essa quantidade através da variância amostral, que é o S ao quadrado, e a distribuição de x-barra, nesse caso, é uma t com n menos 1 graus de liberdade. E quando o nosso interesse é na proporção populacional, utilizamos a distribuição da proporção amostral, que é esse P-chapéu. E pelo teorema central do limite, P-chapéu menos a esperança de P-chapéu, que é esse P, dividido pelo desvio padrão de P-chapéu, que é essa raiz de P1 menos P dividido por N, tem uma distribuição aproximadamente normal padrão. E quando o nosso interesse é no intervalo de confiança para a variância, temos essa distribuição que estamos vendo abaixo, e ela se distribui através de uma Q quadrado com n menos 1 graus de liberdade. E veja que em todos esses casos, a gente deve fixar o valor de n. Ou seja, o tamanho da amostra aqui para calcular o intervalo de confiança deve ser pré-determinado. Mas isso na prática não é tão simples assim, porque em um novo problema não temos a informação do tamanho mínimo amostral necessário para calcular um intervalo de confiança. Então, na aula de hoje, aprenderemos as ideias para encontrar esse valor de n. E por que temos tanto interesse assim em saber o tamanho da amostra? Por um motivo simples, porque devemos dimensionar esforço, economizar recursos, tempo, etc. Então, quanto menor a minha amostra, mais eu estarei economizando todos estes recursos. Entretanto, uma amostra muito pequena pode não nos ser informativa o suficiente. Então, temos que fazer um balanço entre uma amostra maior e mais informativa e uma amostra mais reduzida, que economizamos recursos, porém a informação deve permanecer completa. E é isso que fazemos, por exemplo, quando planejamos pesquisa de opinião pública. Temos um número mínimo de pessoas que devemos entrevistar para garantir os resultados, por exemplo, no intervalo de confiança. Ou ainda em controle de qualidade. Não podemos avaliar todos os produtos que estão em produção. Selecionamos alguns para que, a partir deles, possamos concluir para a população. Mas quantos produtos eu vou avaliar? Isso é respondido através do tamanho amostral. E existem várias outras aplicações que necessitam desse dimensionamento amostral. Por exemplo, esse último, que é teste de medicamentos. Para colocar um novo remédio no mercado, devemos fazer testes. Mas esses testes devem ser grandes o suficiente para podermos concluir de maneira acertada e, ao mesmo tempo, temos que economizar recursos e risco, porque cada remédio que estamos testando são muitas vezes animais ou seres humanos que estão sendo expostos a esse risco. Então, é extremamente importante esse tamanho amostral adequado. Voltando a um exemplo que já vimos em aulas passadas, que é a respeito de um novo empreendimento e gostaríamos de saber algumas características dos clientes que frequentarão esse restaurante. E uma das perguntas foi: qual é a idade média dos clientes? Observando os dados, encontramos um x-barra igual a 33 anos e conseguimos construir este intervalo de confiança entre 31 e 36. Mas o que não foi colocado até então é qual é o tamanho amostral adequado para podermos concluir sobre a idade média dos clientes.
Então, o que veremos aqui é o procedimento mais básico para encontrar esse n, e perceberemos que para cada caso teremos uma forma de obter esse valor. E, basicamente, utilizamos o conceito da margem de erro, que já vimos em aulas passadas. Então, temos aqui um intervalo de confiança de 1 menos alfa para a média μ, que é dado por x barra mais ou menos z sigma raiz de n. Essa segunda parcela é o que chamamos de margem de erro. E note que é nessa quantidade que se encontra o n. Então, o que fazíamos anteriormente era fixar um valor de n, dado o meu nível de confiança 1 menos alfa, encontrávamos o valor de z e o sigma era, em princípio, conhecido. Com isso, a gente conseguia encontrar essa margem de erro, que é o comprimento, de fato, do meu intervalo de confiança. Então, em resumo, o que temos até aqui é isso. O meu x barra é a medida pontual, x barra menos a margem de erro, eu estou do lado esquerdo ou no limite inferior do meu intervalo de confiança. X barra mais uma margem de erro, eu estou do lado direito ou no limite superior do meu intervalo de confiança. Em outras palavras, a margem de erro é uma função de z que é obtido a partir do meu nível de confiança, ou seja, é pré-determinado, o sigma, que é uma característica dos dados, e o n, que até então era fixo. O que nós vamos fazer agora é isolar esse n. Mas note que, ao isolar essa quantidade, deveremos fixar algum valor para essa margem de erro. Então, na verdade, ou fixamos a margem de erro, ou fixamos o n. E isolando esse valor, chegamos nessa primeira forma de calcular o tamanho da amostra. O que eu fiz aqui foi simplesmente jogar o valor de n para um lado e o e jogar para o outro. E esse é o tamanho da amostra para a média quando o sigma é conhecido. Então, vamos formalmente ver como que esse processo se dá. Eu tenho um intervalo de confiança, nesse caso o sigma é conhecido, e veja que temos x barra, que é a medida pontual, mais ou menos um erro. Esse erro que é aquela margem que vimos anteriormente. E é ela que traz a informação sobre o tamanho da amostra. E isolando o n nesse caso, temos essa quantidade. Vamos ver um exemplo. Seja uma variável aleatória x, com média μ desconhecido, e o sigma 2 é conhecido e igual a 36. Calcule o tamanho da amostra, o valor de n, para que com 95% de confiança, a média amostral, que é o x barra, não se afaste da média populacional, que é o μ, por mais de 2 unidades. Essa frase, em princípio, é muito confusa, mas o que ela está perguntando para a gente é essa probabilidade. A probabilidade do módulo de x barra menos μ ser menor do que 2, com 95% de confiança. Então, eu quero calcular o valor de n para que essa diferença seja menor do que 2. Ou seja, eu tenha uma confiança de 95% que o meu x barra, que é a média amostral, esteja próximo do μ, que é a minha média populacional, em menos de 2 unidades. Então, esse 2 é o meu erro máximo que eu gostaria de cometer. Então, inicialmente, temos essa informação, e como x barra tem uma distribuição normal pelo teorema central do limite, vamos padronizar essa distribuição. Já subtraímos da média, agora falta dividir pelo desvio padrão. Tudo que eu faço do lado esquerdo, eu faço no meio e eu faço do lado direito. Agora, eu tenho uma normal padrão e essa probabilidade deve ser igual a 95%, como foi dado no enunciado.
Mas veja que essas duas quantidades nos extremos são iguais a menos 1,96 e 1,96. Esses valores eu obtive na normal padrão. Ou seja, o que temos é o seguinte: menos 2 dividido por 6 raiz de n deve ser igual a 1,96. A única incógnita que nós temos aqui é o valor de n. Basta agora isolar essa quantidade, que dá aproximadamente 35. Eu preciso de uma amostra de tamanho 35 para que, com 95% de confiança, x barra menos μ estejam próximos com menos de 2 unidades. Imagine agora se o meu interesse fosse que essa distância entre x barra e μ fosse menor ainda, de 0,5. Qual seria o valor de n? Estaríamos nessa situação e, novamente, vamos padronizar. Como essa probabilidade deve ser igual a 95%, novamente os pontos de interesse são o menos 1,96 e 1,96. Isolando o valor de n novamente, chegamos em aproximadamente 554. Ou seja, se queremos que x barra esteja ainda mais próximo da média populacional, temos que aumentar o tamanho da amostra, obviamente mantendo fixo o nível de confiança. Então, basicamente, o n ele é agora uma função do meu nível de confiança, que é dado por esse z aqui, e no caso do enunciado, o 1,96 só foi obtido porque o nível de confiança era 95%. O sigma, que é uma característica dos dados e não conseguimos mexer, e a margem de erro, que são esses dois valores que eu pré-determinei, o 2 e o 0,5. Então, veja que se antes eu fixava o n e calculava a margem de erro, consequentemente o intervalo de confiança, agora eu fixo a margem de erro e calculo o valor de n. E fizemos isso considerando que o sigma é conhecido. E se o meu interesse fosse em uma proporção? Como eu calcularia o tamanho da amostra nesse caso? O intervalo de confiança para proporção é dado dessa maneira e veja que é muito parecido com o caso anterior. E o que faremos aqui então? Novamente, vamos isolar o valor de n. Então, o erro aqui é igual a z vezes raiz de p1 menos p dividido por n. Elevando ambos os lados ao quadrado, eu tenho essa quantidade, eu sumi com a raiz do lado direito, e agora eu consigo isolar o n. Então, essa é a segunda forma de calcular o tamanho da amostra. E nesse caso, é quando o nosso interesse é estimar a proporção. Então, note que para cada situação, temos uma maneira de calcular o valor de n. Não existe uma fórmula fechada que utilizaremos em todos os casos. E agora, veja que o tamanho da amostra depende de z, que consequentemente depende do nível de confiança. Além disso, o e deve ser pré-determinado, ou seja, o erro eu tenho que informar previamente. E agora eu tenho um P1 menos P, que é uma quantidade que vem da variância do P-chapéu. E para estimar essa quantidade, já vimos que tem duas possibilidades. A primeira é uma estimativa conservadora, que no lugar de P eu coloco 0,5 e, consequentemente, eu vou ter o pior dos casos da minha variância, ou utilizar o P-chapéu no lugar desse P. No primeiro caso, eu vou ter um tamanho de amostra maior, mas é justamente porque estamos sendo mais conservadores. E no segundo caso, tende a ser um pouco menor. Vamos ver um exemplo. Deseja-se estimar a verdadeira proporção dos troncos defeituosos, ou seja, o valor de P populacional, com um erro máximo de 3%. Então, veja, eu estou pré-determinando
o erro máximo que eu gostaria de cometer, com um nível de confiança de 99%. Qual seria o tamanho amostral necessário para estimar essa proporção? Então, temos uma distribuição normal para o P-chapéu. Nas extremidades, temos 0,5% e o valor de Z, nesse caso, é menos 2,57 e 2,57, obtidos da tabela normal, considerando a confiança de 99%. Então, o meu intervalo de confiança é esse dado na direita. O P-chapéu é a estimativa pontual, P-chapéu menos o erro máximo é o limite inferior do meu intervalo de confiança, P-chapéu mais o erro máximo é o meu limite superior. E para determinar este limite superior e inferior, dependemos de 3 quantidades, do Z, do P e do N. Então, o que fizemos até agora? A partir dessa distribuição amostral, que é uma normal padrão, encontramos o menos 2,57 e o 2,57 e, em seguida, isolamos o parâmetro populacional no meio para que tenhamos nas extremidades os limites inferior e superior. Para calcular o valor de N, temos que agora isolar o N nessa quantidade que estamos vendo e igualar a 3%, porque foi o erro máximo determinado no enunciado. Fazendo as contas, chegamos em N igual a 1844. E terminamos aqui essa aula em que aprendemos a calcular o tamanho de amostra em 2 situações. Quando nosso interesse é estimar a média populacional com o sigma conhecido ou estimar a proporção.